Então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso 33. Lucas 23, a partir do verso 33. Caso você não tenha a Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui no telão. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Fecha os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos acesso a ela e ela nos expressa, nos revela o evangelho de Cristo Jesus, a boa notícia de que Cristo morreu por nossos pecados, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele está vivo e ele virá nos buscar, Senhor. Ó Pai, pedimos que nesse momento nos ajude a compreender aquilo que tu tens para ministrar e falar aos nossos corações, e que mais uma vez a tua graça, Senhor, toque a terra por meio das nossas vidas, nos usando e nos abençoando no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse relato faz parte daqueles momentos finais de Jesus, da crucificação de Jesus. E quando nós lemos esse relato da crucificação de Cristo, nós somos informados de que ele foi crucificado junto com dois malfeitores, dois ladrões, dois criminosos, duas pessoas que de fato fizeram mal, fizeram coisas erradas, cometeram crimes e estavam ali sofrendo essa que não era uma pena simples, mas era a pena mais complicada que existia na época. Então, não estamos falando de duas pessoas que cometeram crimes leves ou que fizeram coisas superficiais, mas nós estamos falando, a Bíblia os classifica e os chama de malfeitores, pessoas que faziam o mal, que faziam coisas más. E esse relato aqui de Lucas, ele nos dá mais detalhes a respeito desses dois malfeitores, e há um contraste entre eles. Nesse momento final, há um contraste entre um malfeitor e outro. Estão os dois ali, um ao lado de Jesus, um à direita, outro à esquerda. Porém, um reage de uma forma e o outro reage de uma forma completamente diferente. E há um contraste tremendo também entre esses malfeitores e o próprio Senhor Jesus Cristo. Então eles eram pessoas que fizeram mal, que eram ladrões, bandidos, mas Jesus é aquele que, segundo a palavra de Deus, ele sendo rico, ele se fez pobre por amor a nós. A Bíblia diz que eles eram malfeitores. Já Jesus lá em Atos 38 diz assim, concernente a Jesus de Nazaré,
como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele andou por toda parte fazendo o bem. Então Jesus era um benfeitor. Aqui estão dois malfeitores, pessoas que faziam o mal, que faziam coisas maldosas, mas Jesus, em toda parte que ele esteve, em toda parte que ele andou fazendo o bem, curando, libertando, salvando, transformando, animando pessoas. Diz o texto que eles insultavam Jesus, que eles falavam mal de Jesus, que eles xingavam Jesus, mas o texto de 1 Pedro 2:23 diz que mesmo Jesus sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus não retribuía com autojustificação, não retribuía com reclamação, em momento nenhum insultou ninguém, xingou ninguém, falou mal para ninguém, pelo contrário, conforme diz Isaías 53, como ovelha muda foi para o matadouro, assim Jesus se entregou, sem reclamar, sem se justificar, sem falar nada, sem insultar ninguém, sem retrucar os insultos que ele recebia. Então o contraste aqui é gritante. Nós temos Jesus, um homem justo, no meio, alguém inocente, que não cometeu crime, que não cometeu pecado, que não fez nada de errado, que em nada errou, que em nada pecou. Pelo contrário, tudo que ele fez foi o bem, foi abençoar. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Mas no seu lado esquerdo e direito estão dois homens que fizeram mal, estão dois homens que cometeram crimes, estão dois homens que pecaram, estão dois homens que andaram por aí fazendo coisas que não deveriam ser feitas. Olha o contraste que nós temos nesse momento aqui da crucificação. Ali está Jesus inocente do lado de duas pessoas culpadas, e diante dessa crucificação, nós vamos ver que há uma reação diferente por parte desses dois malfeitores. Um vai reagir de uma forma e outro vai reagir de outra. Um vai reagir de uma forma muito negativa, o outro vai ter uma reação positiva e vai terminar até mesmo sendo salvo no final. E aqui isso nos traz a um momento de reflexão de como nós temos reagido diante da cruz de Cristo. Qual tem sido a nossa reação à cruz de Cristo? Como nós temos reagido a essa mensagem da cruz? Dois malfeitores estavam ali assistindo ao vivo a mensagem da cruz acontecendo, e eles reagiram de formas diferentes, estavam tendo a mesma oportunidade, mas reagiram de forma diferente. E nós hoje também estamos diante da mensagem da cruz, e principalmente nos cultos de ceia, onde nós nos reunimos em memória de Jesus, e nós comemos do pão, bebemos do cálice, sempre lembrando o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A pergunta é: como temos nós reagido a esta mensagem? Como temos nós entendido essa mensagem? Como tem sido a nossa compreensão a respeito do que Jesus fez na cruz por nós? O primeiro malfeitor aqui que nós vamos falar, ele agiu com completa indiferença. Esse malfeitor, ele blasfemava de Jesus, ele zombava do fato de que aquele homem inocente estava ali morrendo, junto com ele que era um criminoso. Nem mesmo diante daquela cena, ele se enche de temor, pelo contrário, ele está indiferente ao fato daquela injustiça estar acontecendo com Jesus. Ele está indiferente ao fato de que Jesus, não tendo pecado, não tendo culpa, não tendo erro, está sofrendo o mesmo fim terrível que ele. Nem na hora da morte, esse homem teme a Deus. Às vezes é comum as pessoas, até que desprezam a Deus, no momento de apuro, no momento de luta, no momento de dificuldade, elas clamarem a Deus, elas se lembrarem de Deus. Mas aqui, esse malfeitor, ele é completamente indiferente. Para ele,
a mensagem da cruz para ele não diz nada. O que está acontecendo com Jesus, para ele está passando ao lado. Ele está indiferente ao fato desse homem inocente estar entregando a sua vida, desse homem inocente estar morrendo naquela cruz. Ele está indiferente ao fato de Jesus estar sofrendo uma condenação que não era dele, que não lhe pertencia. Como é terrível, queridos, quando as pessoas chegam a esse estágio. Eles possuem suas consciências cauterizadas, não sentem mais temor. A palavra de Deus não gera mais temor nos seus corações. A mensagem da cruz parece que não faz sentido para eles. Parece que não conseguem compreender e entender o que de fato está acontecendo ali. E aí esse homem ainda zomba de Jesus. Ele consegue ser indiferente a essa mensagem tão profunda, tão extraordinária, tão tremenda, que é a mensagem da cruz. Ele consegue ser indiferente ao que Deus fez por ele ali naquela cruz. Como nós temos reagido à mensagem da cruz? Qual tem sido a nossa reação à mensagem da cruz? Será que nós não temos nos acostumado com a mensagem da cruz e nos tornado indiferentes a ela? E o culto da ceia, principalmente, é um culto muito importante para nós, porque ele é um mandamento de Jesus para nós. Jesus disse que nós deveríamos nos reunir em memória dele, nós deveríamos celebrar essa cerimônia em memória dele, mas eu consigo ver pessoas, às vezes, indiferentes a isso. Se der para participar, participa, se não der, não participa. Se der para vir, vem. Se de repente não tiver muito disposto, já não vem. Já não faz grande questão, porque vai se tornando indiferente a mensagem da cruz. Semelhante a esse malfeitor nós nos tornamos. Alguém que começa a olhar para um Cristo, um inocente, crucificado, entregando-se naquela cruz, e aquilo é indiferente, é apenas um acontecimento, é algo que está se processando. Meus irmãos, nós não podemos ser indiferentes à mensagem da cruz. Nós precisamos ser confrontados pela mensagem da cruz. Nós precisamos ser contagiados pela mensagem da cruz. Nós precisamos entender que aqui nesta mensagem está se expressando para nós que Jesus, inocente, foi entregue naquela cruz no nosso lugar. Ele não tinha pecados, mas ele morreu no lugar dos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar na cruz, ele assumiu a nossa condenação. É por causa dos nossos pecados que ele foi crucificado. Ele levou sobre si a nossa culpa, ele levou sobre si a nossa condenação. Então, como nós reagimos a essa mensagem? Não é só mais um culto, é só mais uma ceia, é só mais um mês que passou. Não, nós estamos diante da mensagem da cruz, de uma mensagem escandalosa, de uma mensagem de graça, onde um Cristo que não tinha pecado, inocente, alguém que não precisava estar ali, alguém que tinha todo o poder nos céus e da terra, para a qualquer momento não estar ali, mas alguém que se entrega, alguém que está tomando o nosso lugar, alguém que está assumindo a nossa culpa, alguém que está assumindo a nossa condenação, para que eu e você possamos agora ter uma comunhão plena com Deus, possamos agora ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Como tem sido a tua reação à mensagem da cruz? Como você tem reagido à cruz? Perceba que esse homem, ele tem uma espécie de uma relação de interesse com Cristo. Ele diz assim, se tu és o Cristo, desce daí, se livra e nos livra também. Ou seja, se tu és o Cristo, faz alguma coisa aí, me abençoa. Mas esse tipo de relação, ele só dura até o momento que talvez aquele homem saísse da cruz. Depois ele iria se esquecer de Jesus, depois ele não ia querer mais saber de Jesus para coisa alguma. Meus irmãos, o que Jesus está fazendo na cruz é se entregar por nós, para que a nossa relação com Deus seja restaurada. Jesus está restaurando uma relação entre o Pai e os seus filhos. Jesus está nos chamando a um relacionamento de comunhão, de intimidade. É para que nós estejamos em Deus e com Deus, se relacionando com Ele. Mas esse homem, ele tem apenas uma relação superficial, de interesse. Ele diz, se tu é o Cristo, desce daí, se livra e me livra também.
Aliás, a Bíblia diz em Tiago que muitas orações não são respondidas porque nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, pedimos para gastar segundo os nossos próprios deleites, nossos próprios interesses. Meus irmãos, tem gente que se relaciona com Deus baseado nos seus interesses pessoais. Tem gente que se relaciona com Deus baseado nos seus interesses caídos, pecaminosos, deturpados. Não é isso que Jesus veio fazer na cruz. Jesus não veio morrer na cruz para que Ele se transformasse no teu servo e você se transformasse no seu Senhor, para que você agora mandasse, pedisse e exigisse que Ele fizesse as coisas por você. Jesus se despiu da sua glória, veio ao mundo, veio à terra, morreu em seu lugar, com o objetivo de fazer com que você tenha a comunhão restaurada com Deus, o relacionamento com Deus restaurado, com que você desfrute novamente do jardim, da intimidade, da comunhão, de uma vida eterna com Deus, de um relacionamento profundo com Deus. Então temos que tomar cuidado, porque tem gente que a relação com Jesus é de tamanha diferença, a relação com Deus é de tamanha diferença, que ele se relaciona por interesse. É comum nós vermos oração do tipo: Senhor, se Tu existe mesmo, me abençoa nisso ou naquilo outro. Ou quem sabe, Deus, se Tu fizer tal coisa, eu irei Te servir. Deus, se Tu fizer tal coisa, eu já não falto mais a ceia, eu não falto mais o culto. Nós começamos a barganhar conforme os nossos interesses, as nossas vontades, o nosso querer. Isso significa, queridos, que você ainda não entendeu essa mensagem da cruz. Isso significa que você ainda está pensando que Deus é um gênio da lâmpada mágica, que você esfrega e Ele concede desejos que você está afim de receber para essa vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai se deparar com a morte, você vai perceber que essa vida aqui é passageira, ela é momentânea, isso aqui não é nada diante da eternidade. Deus não é um gênio de lâmpada, Deus, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. O que Jesus veio fazer, queridos, não é conceder desejos egoístas humanos, mas o que Jesus veio fazer foi te livrar da escravidão do pecado, da morte, da condenação eterna. O que Jesus veio fazer foi manifestar a graça de Deus sobre a tua vida, para que você tenha vida e vida em abundância. E não existe vida em abundância senão em comunhão com Deus, em relacionamento diário com Deus, profundo com Deus, caminhando com o Senhor. É o que Jesus veio fazer. Ele veio restaurar a nossa comunhão com Deus. Ele veio restaurar o nosso relacionamento com Deus. Você precisa entender a mensagem da cruz. Você não pode se relacionar por interesse. Você não pode ficar indiferente. Você não pode achar que essa mensagem é apenas uma mensagem qualquer, que é apenas uma coisa qualquer, que o que nós celebramos na ceia, o que nós lembramos, o que nós nos recordamos, é simplesmente mais uma cerimônia. Não, nós estamos nos lembrando que um dia, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, que aquele que era justo e inocente, Ele tomou o nosso castigo e a nossa culpa naquela cruz, e que naquele dia, naquela cruz, a cédula, a dívida que era contra nós, ela foi rasgada. Naquele dia na cruz, nós alcançamos perdão, nós alcançamos salvação, restauração, vida eterna, regeneração, justificação, santificação. É isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Essa é a mensagem da cruz e nós temos que nos lembrar disso. Nós precisamos ter isso vivo na nossa mente. Então esse malfeitor, ele era indiferente, ele não estava nem aí. E ele apenas, vai que ele é, né? Vou me relacionar aqui por interesse. Mas aí havia um outro malfeitor, diz o texto. O outro malfeitor, ele ficou constrangido. O outro malfeitor, ele ficou cheio de temor e tremor. Olha o que ele diz no verso 40. Porém o outro malfeitor o repreendeu. Então ele mesmo repreende o outro bandido, dizendo: você nem mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este
não fez mal nenhum. A cruz de Cristo, queridos, constrangeu esse malfeitor. A cruz de Cristo trouxe temor ao coração desse malfeitor. E ele reconheceu que de fato ele era pecador e que ele merecia estar ali. Mas ao mesmo tempo ele entendeu que Jesus não merecia aquela cruz. A mensagem da cruz precisa deixar claro para nós que nós, queridos, devido aos nossos atos e pecados, nós merecíamos e merecemos a condenação eterna. Mas Jesus, mesmo sendo inocente, ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário. Nós merecíamos estar crucificados, nós merecíamos ser condenados, nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação eterna, mas Jesus, sendo inocente e o justo, ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. Eu fico assombrado como pela maneira que Jesus, sendo inocente, ele não tentou em momento algum xingar, ele não tentou em momento nenhum elaborar uma tese de defesa, ele não tentou em momento nenhum se justificar. Pelo contrário, Lucas 23, 34, Jesus dizia o seguinte em relação àqueles que o crucificavam: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, ninguém discursava como Jesus, ninguém argumentava como Jesus. Em cada instância de julgamento que Jesus foi submetido, Jesus poderia ter argumentado e vencido a argumentação, porque ele era de fato inocente, os fatos estavam do seu lado, a verdade estava do seu lado, ele podia em todo momento, através das suas argumentações, através das suas colocações, declarar a sua inocência. Aliás, Jesus poderia a qualquer momento ordenar que legiões celestiais de anjos viessem e trouxessem libertação do seu cativeiro. Na verdade, Jesus poderia a qualquer momento, com uma palavra da sua boca, fazer a terra estremecer, fazer com que as pessoas caíssem ao chão e ele fosse liberto. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor do Senhor, ele é o Criador dos céus e da terra. Foi por meio de Jesus que tudo veio a existir. Ele tem o comando de todas as galáxias e constelações. Ele pode trazer à existência algo a partir de uma palavra da sua boca. Ele pode, como um olhar seu, trazer fogo sobre aquele que está se levantando contra ele. A Apocalipse fala desse Jesus e fala que ele tem olhos como que de fogo. Não confunda a morte de Jesus com um Deus fraco. Não confunda a morte de Jesus com um Deus que não tem poder. A qualquer momento ele poderia implodir o mundo e a terra. Mas a Bíblia nos diz que lá no Getsemane ele ora ao Pai a respeito disso. E ele fala com Deus: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E ali naquele mesmo jardim ele entende a resposta de Deus, e ele entende que ele é chamado por Deus, e que esse processo é necessário para a nossa salvação. Aí vem soldado maltratar Jesus, cuspir em Jesus, chicotear Jesus. Vem uma sequência de tribunais condenarem Jesus. Vem pessoas fazer Jesus carregar uma cruz. Vem outros e pregam Jesus naquela cruz. Alguns colocam coroa de espinho na sua cabeça. E ali continuam xingando, condenando ele a uma cruz, pregando ele no madeiro e o crucificando no meio de dois malfeitores. Mas a verdade é que ele, com as suas próprias palavras, em João 10, 18, nos diz o seguinte: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu
espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Meus irmãos, ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus está, apesar de poder se livrar da cruz, apesar de poder dar ordem a anjos, apesar de poder argumentar a sua inocência, apesar de poder implodir a terra, Jesus, Ele por amor a nós, deu a sua vida. Ninguém tirou a vida dele, Ele entregou a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. Ele morreu ao nosso lugar. E Ele fez isso, queridos, porque esse era o preço para que eu e você pudéssemos ser salvos. Essa era a exigência. Assim como o pecado entrou por um homem, ele precisava sair por um homem. Era necessário um sacrifício. Era necessário um sacrifício de um inocente. Era necessário o sacrifício de um justo. O Senhor não achou na terra quem poderia fazer isso. Então Ele se faz homem. Ele habita entre nós, e Ele dá a sua vida por amor a nós. E Ele está naquela cruz inocente, entregando a sua vida por mim e por você. Como você olha para essa mensagem da cruz? Como você reage a ela? Esse ladrão, esse outro ladrão, esse segundo ladrão aqui que eu estou falando, ele entendeu que tinha alguma coisa diferente acontecendo ali. Ele ficou constrangido diante do que estava acontecendo. Como que a gente pode achar normal o que está acontecendo? Como achar normal Jesus se despir da sua glória para viver uma vida sofrida na terra e ainda entregar a vida por nós? Como achar normal um justo morrendo por pecadores? Como achar normal alguém proferindo oração de perdão sobre aqueles que estão lhe injuriando? A mensagem da cruz, ela é escandalosa, meus irmãos. A mensagem da cruz é uma expressão da maravilhosa graça de Deus para conosco. É o que os anjos vieram anunciar àqueles pastores lá no pasto, quando Jesus nasceu. Fala assim, tem boas novas para a terra, tem uma boa notícia chegando. Jesus nasceu em Belém, aleluia. Como que você reage com essa mensagem? Essa mensagem te constrange, ela te enche de temor, ela mexe com você. Esse malfeitor, queridos, alguma coisa aconteceu nele, e ele clama a Jesus por misericórdia. Ao contrário do outro, ele não pede para ser livre daquela cruz. Lembra que o outro tem uma relação de interesse? Se tu é mesmo dessa daí, livra a gente também. Esse aqui não, ele não pede nem para ser livre da cruz. Ele sabe que ele merece aquela condenação, mas ele pede para que o Senhor se lembre dele quando vier no seu reino. E eu fico assombrado, eu estava meditando nesse texto, eu fico assombrado com o conhecimento teológico que esse ladrão adquiriu em tão pouco tempo. Porque ele faz uma declaração teológica tremenda, presta atenção, o que ele fala? Senhor, lembra-te de mim, na minha versão está assim, quando vieres com o teu reino, lembra-te de mim. Meus irmãos, esse ladrão aqui, ele conseguiu entender que esse Jesus não ia ficar morto. Ele conseguiu entender que ele ia morrer, mas que ele ia vencer a morte, que ele ia vencer o mal, que ele ia ressuscitar. E ele conseguiu de alguma forma ter uma compreensão teológica de que Jesus viria novamente, e ele viria implantar o seu reino. Meus irmãos, nós temos Apocalipse aqui na mente desse ladrão, desse malfeitor. E eu fico imaginando Jesus ali crucificado no meio daquela dor, daquele sofrimento. E ele dá uma olhada para esse malfeitor. E ele fala assim, esse entendeu, você entendeu. Você entendeu quem eu sou, você entendeu o que eu estou fazendo.
Você entendeu que a morte não tem poder sobre mim. Você entendeu que esse aqui não é o último dos momentos da minha vida, que isso aqui não é o fim, mas que eu vou cumprir o preço que precisa ser cumprido, mas eu vou ressurgir, eu vou vencer a morte, e eu vou tomar a chave da morte e do inferno, e eu virei um dia novamente com o meu reino. Então ele vira para esse ladrão e fala assim: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas sabe outra coisa que esse malfeitor compreendeu, queridos? Esse malfeitor compreendeu a graça. Esse malfeitor compreendeu a graça de Deus. Porque o malfeitor diz o seguinte: olha, nós merecemos estar aqui. Nós merecemos a cruz, nós fizemos errado, nós pecamos, nós fizemos maldade, e ele está ali crucificado. Mas ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus está pensando assim: certamente esse entendeu o Evangelho, esse entendeu a graça, ele entendeu que não tem a ver sobre o que ele fez ou deixou de fazer, não tem a ver com os seus bons ou maus comportamentos, não tem a ver com uma vida religiosa, não tem a ver com boas obras, mas tem a ver com a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, não teria como aquele bandido sair daquela cruz e virar bom agora. Não teria como ele sair daquela cruz e fazer coisas boas, frequentar a igreja, frequentar culto, ser religioso, mudar o seu procedimento. Mas ele não precisa fazer isso, porque ali no meio está a manifestação da graça de Deus. Em Cristo Jesus nós temos a expressão da graça de Deus. Jesus é a graça de Deus encarnada. Ele dizendo o seguinte: não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer, não tem a ver com o teu presente nem com o teu passado, não tem a ver com a tua vida religiosa, não tem a ver com os teus bons atos, com os teus bons costumes, não tem a ver com boas obras, ainda que isso seja uma consequência daquele que é salvo e regenerado, mas tem a ver com a fé em Cristo Jesus, tem a ver com o entendimento de que Jesus levou sobre si os nossos pecados e a nossa condenação, e que não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Não é pelo que eu fiz ou que eu deixei de fazer, não é pela minha bondade, mas é porque Jesus é bom e Ele morreu por mim na cruz. Ele morreu para me salvar, Ele morreu para me transformar, para me dar vida. Jesus vira para ele e diz assim: não vai demorar não, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Você percebe, meu irmão, não sei qual que é o seu passado, nem qual que é o seu presente, e talvez você está tentando ser bom o suficiente, mas não tem a ver com isso, não tem a ver com você, tem a ver com o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E aí quando você entende isso, você recebe a graça dele também para fazer o que tem que ser feito. Mas você precisa ser salvo, ser constrangido, ser impactado pela mensagem da cruz. Você precisa compreender a mensagem da cruz. Você fica indiferente? Mais um culto para você? Mais uma ceia? Se não der nesse mês, não deu, se deixa para o próximo? Ou você tem entendido a mensagem da cruz? E a mensagem da cruz, ela te confronta, a mensagem da cruz, ela te consola, a mensagem da cruz, ela te alegra, porque a cruz era um símbolo de maldição, mas Cristo transformou para a gente em um símbolo de vitória, de graça, de unção, de bênção. Nós sabemos que Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscita, Ele vence a morte. Mas essa mensagem da cruz, queridos, ela continua sendo a base da nossa salvação. É porque Ele morreu que nós vivemos. É porque Ele se entregou por nós que nós não mais precisamos nos entregar. É porque Ele pagou o preço que nós não precisamos mais ser condenados. E está aberto para nós uma oportunidade de comunhão com Deus, uma vida abundante na presença de Deus, uma vida eterna em Cristo Jesus, para que cada um de nós possamos desfrutar. Amém? Você pode ficar de pé junto comigo? Nós vamos orar ao Senhor.
eu quero que você curve a sua cabeça, você feche seus olhos, e você ore diante da mensagem da cruz. Enquanto você faz isso, os pastores, presbíteros, diáconos que vão nos auxiliar, já vem se posicionando aqui no púlpito, em relação à ceia. Feche os olhos comigo nesse momento. O que a mensagem da cruz fala com você? Talvez você tenha ouvido uma mensagem que não é da cruz, mas é uma mensagem do inferno. E a mensagem do inferno, ela fica acusando os teus erros, acusando os teus pecados. Ela fica dizendo que você não merece, que você não é digno, que você não pode, que você não vai vencer, que você não vai avançar, que não tem jeito, que você não muda, que você é assim, que você é assado. Essa é a mensagem do inferno. Mas a mensagem da cruz diz o seguinte: ainda que você não consiga, Ele consegue por você. Ainda que você não saiba, Ele sabe por você. Ainda que você não tenha força, Ele tem força para te dar. Ele morreu no teu lugar, Ele se entregou na cruz, Ele se ofereceu, Ele se ofertou por amor a você. Feche os olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Meu Deus, eu quero te louvar por essa mensagem da cruz, Senhor. Que mensagem escandalosa, Deus, de graça, de amor. Senhor, nós não merecíamos, ó Pai, nós deveríamos ser condenados ao inferno. Nós somos aqueles, ó Pai, que erramos e às vezes insistimos em errar. Senhor, que às vezes o bem que queremos fazer não fazemos, e o mal quando vemos já fizemos, Senhor. Mas, Senhor, nós te louvamos porque, apesar dos nossos erros, apesar da nossa culpa, apesar de nós mesmos, Senhor, Tu se entregastes por amor a nós. Tu se destes como uma oferta, ó Deus, entregue naquela cruz, por amor da nossa vida, Senhor. Tu se oferecestes ali, ó Deus. Ó Deus, e ali, Senhor, Tu trouxeste sobre nós a possibilidade de libertação, de cura, de transformação, de vida eterna, de vida abundante. Por isso, Senhor, amamos essa mensagem da cruz, por isso nos alegramos diante da cruz, Senhor, e renovamos diante de Ti o nosso voto de amor, de fidelidade, de fé, de reconhecimento. Agora que participaremos, Senhor, da ceia, nós mais uma vez participamos do corpo e do sangue de Cristo, declarando que cremos no que Jesus fez por nós naquela cruz, e tomamos posse dessa herança, dessa graça, dessa vida, Senhor. Declaramos que o pecado não tem domínio sobre nós, declaramos que o perdão seja derramado sobre a igreja, e que sejamos mais uma vez renovados, revigorados, fortalecidos diante da Tua presença, Senhor, no nome de Jesus.